Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje é a nossa aula 16. Vamos começar a falar das extinções do contrato de trabalho. Nessa primeira parte, nós vamos dar uma introduzida do que seria as modalidades, né, de extinção do contrato de trabalho. Nós vamos falar sobre a definição de extinção do contrato de trabalho e depois na próxima aula falaremos sobre a demissão sem justa causa, depois do pedido de demissão, depois demissão com justa causa e assim vamos conhecer todas as modalidades, cada uma em uma aula para não ficar cansativo. Por hora, vamos apenas introduzir o assunto. Então, eu sou Cíntia Figueiredo Mendonça, estou muito feliz com todos os inscritos do meu canal, com toda a interação de vocês. Muito obrigada. Desculpa se às vezes eu demoro a postar aulas aqui, mas é devido às minhas atividades do dia a dia. Mas eu prometo que eu nunca vou deixar de postar ao menos uma aula aqui uma vez por mês, tá bom? E agora o assunto vai ficar muito interessante, porque quem nunca teve dúvida, né? Sobre será que as minhas verbas trabalhistas na minha rescisão está correta? Do que será que eu tenho direito? Do que será que eu não tenho direito? Tudo isso nós vamos conhecer aqui agora. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se. Mande para amigos que estuda para concurso, que estuda, está fazendo faculdade de Direito, com dificuldade em Direito do Trabalho, ou que simplesmente tenha curiosidade de saber sobre os direitos trabalhistas, curta o vídeo e interaja comigo, escreva nos comentários qual é a sua sugestão, a sua dúvida, sua crítica, seu elogio. Tudo isso é muito bem-vindo para eu ir melhorando cada vez mais. Então, o que já foi visto? Já foi visto a definição de contrato de trabalho, as características do contrato de trabalho, as alterações do contrato de trabalho, a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Agora, vai ser vista serão vistas as hipóteses de término do contrato de trabalho. E o que é término do contrato de trabalho? É o fim das relações jurídicas em geral. Quando o contrato de trabalho chega ao fim, é quando o vínculo empregatício ele é desfeito. Seja quando o contrato é a termo, né, por prazo determinado, ou seja quando o contrato é por prazo indeterminado. Então, é o fim das relações jurídicas em geral. E aqui eu trouxe um quadrinho que eu tirei do PDF do Estratégia Concursos, no curso do TRT para analista, que fala da circunstância ali e do que é a modalidade de extinção do contrato de trabalho, daquela circunstância que ocorreu e se aquilo se emplaca numa extinção por justa causa, extinção do contrato de trabalho por justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. E aí, para introduzir, nós vamos ler esse quadrinho. E aí, no próximo bloco, na próxima aula, nós vamos falar especificamente de cada modalidade de extinção do contrato de trabalho. Então, considerando o vínculo empregatício existente entre o empregado André e o empregador Mercado Azul, vamos ver a primeira circunstância. Fim do contrato de experiência, o empregador decide que não irá efetivar com o André. E aí, quando você está no contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, como nós vimos nas aulas anteriores, o que será quando o empregador decide não efetivar o contrato, não transformá-lo por prazo indeterminado? Isso é um término de contrato a termo, ou seja, é um término de contrato determinado. Nós, na aula de contrato determinado, vimos já do que o empregado tem direito, mas aqui nós vamos falar novamente em uma aula específica. Outra hipótese. O mercado decide reduzir o horário de funcionamento e demite André por não necessitar mais de seus serviços. Então, o mercado decidiu reduzir o horário de funcionamento e vai reduzir também o quadro de funcionários e demite o André. Então, isso é o quê? Uma demissão sem justa causa, porque não tem uma causa ali grave, alguma falta grave de André, e nem do próprio mercado. É simplesmente porque está diminuindo o quadro e o horário de funcionamento. Então, é uma demissão sem justa causa. Outra hipótese, André, que é o empregado, ofende a honra do seu empregador com palavras de baixo calão. E aí o André perdeu a razão.
o André cometeu uma falta grave. E aí nós vamos ver que isso é uma dispensa, uma demissão com justa causa. Outra hipótese, André decide que quer abrir o próprio negócio, não quer mais trabalhar no mercado azul e informa ao empregador mercado azul que não pretende mais trabalhar no mercado. Então aí é o André que não quer mais trabalhar para o mercado azul. Então isso é um pedido de demissão, tá bom? Outra hipótese, o mercado não cumpre suas obrigações contratuais e André comprova judicialmente que o empregador deu causa à extinção do contrato. E aí isso é uma justa causa do empregador, que no caso é uma rescisão indireta. De modo indireto, houve aquela rescisão, aquele fim do contrato de trabalho, das relações jurídicas, por causa de uma falta que o próprio empregador cometeu. Então, isso é uma rescisão indireta. Nós vamos também ver uma aula específica. Tanto o mercado como o André estão insatisfeitos e decidem por fim ao contrato. Isso é uma rescisão por acordo, que também é chamado de distrato. Isso aqui é uma novidade da reforma trabalhista. E nós vamos ver também uma aula específica. E, por fim, o mercado demite André por ato de indisciplina. E o funcionário, por meio de ação judicial, comprova que sofria assédio moral. Então, as duas partes ali estão com justa causa, tanto empregado quanto empregador. Então, isso é uma culpa recíproca. Então, essas são as modalidades de extinção do contrato de trabalho. E aí, nós vamos agora, na próxima aula, conhecer a primeira, que é a demissão sem justa causa, que é essa aqui, ó. O mercado decide reduzir o horário de funcionamento e demite o André por não necessitar mais do seu serviço. Simplesmente, o mercado não quer mais que o André seja o seu empregado. Então, isso é uma demissão sem justa causa e nós vamos conhecer no bloco 2 o que seria, quais são as verbas trabalhistas que André vai ter direito e depois veremos as outras modalidades. Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, inscreva-se no canal e vamos embora para o bloco 2. Tchauzinho, vejo vocês!